Boa tarde, pessoal. Como vão todos? Espero que todos estejam bem, na paz de Jesus, nesta tarde abençoada, em que podemos nos reunir aqui por um meio digital, pela nossa live no Facebook. Sejam todos bem-vindos a essa nossa reunião virtual. Foi muito positiva a nossa live anterior, no domingo passado. Alguns amigos pediram, estamos aqui repetindo aqui essa atividade. Espero que todos possam se sentir aí envolvidos pelo amor de Jesus, pela paz que ele emana, e que possamos todos, nesse momento aí decisivo que a humanidade vem passando, nos mantermos aí firmes na fé, na confiança. Boa tarde aí a todos os nossos amigos. Não sei se eu vou dar conta de ler as mensagens, mas depois eu respondo, viu? A Sandra está aqui me acompanhando também. Se alguém tiver alguma pergunta, no final aí das considerações que eu vou fazer, aí nós podemos responder alguma pergunta, algo que não tenha ficado muito claro. E vamos também, no final, passar todas as referências que nós vamos citar aqui, alguns autores, e aí depois eu falo lá no finalzinho quais foram as obras que eu consultei para essas reflexões da tarde. Nosso tema dessa tarde é medo e fé em períodos de incerteza. Penso que todos nós temos conhecido bem nesses dias o significado da palavra medo e a necessidade da fé, sobretudo nesses momentos em que nós nos sentimos divididos em meio a tantas opiniões disparatadas, de tantas informações que às vezes chegam e nós não conseguimos digerir. E por isso que vamos, então, refletir o quanto o medo ele pode ser um fator aí, impeditivo de alcançarmos nesses dias algum resultado positivo aí nesse aprendizado que todos estamos envolvidos. Então, vamos iniciando aqui as nossas considerações, lembrando, então, que o medo é um fator importante na evolução do homem. Não fosse o medo, o homem não teria desenvolvido a civilização, porque foi desde os seus primórdios o homem levado pelo medo, em decorrência do seu instinto de sobrevivência, a lutar e buscar meios de se sentir seguro, se sentir protegido. E isso, então, nos mostra que o medo, ele, embora seja muitas vezes considerado como algo negativo, pelo contrário, ele é positivo na medida que ele nos instiga a buscar a segurança. E a partir daí nós aplicamos os princípios da lei do trabalho, que é apresentada lá no Livro dos Espíritos. Sem o trabalho, a inteligência não evoluiria. Sem os esforços que nós temos que fazer para dominar o mundo material e transformá-lo para o nosso conforto, a nossa segurança, nós ainda estaremos vivendo como os animais vivem. Então, o medo ele tem uma finalidade providencial na vida do ser humano. Ele é necessário também do ponto de vista espiritual. Não fosse o medo da morte, nós desejaríamos a vida espiritual sem cumprirmos todas as tarefas que nós temos aqui a cumprir na Terra. Allan Kardec falou disso no seu livro O Céu e o Inferno, da seguinte forma: o temor, o medo, é necessário enquanto o homem não estiver suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura, como contrapeso a um impulso que, sem esse freio, o levaria a deixar prematuramente a vida terrestre e a negligenciar o trabalho aqui embaixo que deve servir para o seu próprio avanço. Então, se nós não tivéssemos um pouco esse medo que a morte nos traz, ela nos traria aí uma certa precipitação, porque pensaríamos, a vida espiritual é muito melhor, é muito mais segura, mas como a gente vai ver logo mais, mesmo no mundo espiritual, o homem continua sentindo medo. E na atualidade, nós sentimos os mesmos medos que a humanidade sentiu no passado. Nós temos medo de eventos como esse que nós estamos vivendo, de uma pandemia, uma epidemia generalizada no mundo todo. Nós tememos as doenças que são difíceis de serem combatidas ou mesmo incuráveis ainda. Nós temos medo da violência urbana, temos medo dos atos do terrorismo e de muitos outros medos, como nós vamos falar logo mais. O medo ele tem esse papel de impulsionar a evolução,
mas ele também, se estiver fora do controle, ele pode ser um fator de obstáculo ao nosso crescimento interior. E todos nós trazemos algum tipo de temor dentro de nós. Nós temos os nossos temores individuais. Nós adquirimos o medo em vidas passadas, em experiências negativas que nós já tivemos, vivenciando ali situações de dor, de sofrimento, de perda das pessoas queridas. Nós também adquirimos medos pelas nossas passagens no mundo espiritual. Entre uma vida e outra, o homem tem toda uma vivência no mundo espiritual. E o mundo espiritual, como todos sabem, ele é diferente para todo mundo. Cada um vivencia no mundo espiritual aquilo para o qual se adaptou, se preparou na sua evolução. E nesse sentido, as pessoas vão apresentar diferentes experiências e diferentes reações diante das dificuldades da vida. O medo, ele pode ser criado dentro de nós quando nós somos pessoas que estamos constantemente protelando as realizações que nos cabem no presente. O ato de adiar indefinidamente as nossas realizações, ele gera uma insegurança dentro de nós mesmos. É nós que cultivamos um medo interno que nos bloqueia, que nos impede, que nos atrapalha, então, a evolução. Há medos que nós desenvolvemos a partir de uma educação errônea que recebemos na nossa infância. Muitos pais, a minha geração mesmo, foi criada assim, em que o medo era utilizado como um elemento de freio às manifestações das crianças, né? Da nossa geração, quem nunca ouviu a expressão o homem do saco, não é verdade? Levando a criar no imaginário infantil uma série de temores, temores do mundo sobrenatural, temores da violência por parte das pessoas, e é difícil ao longo do nosso desenvolvimento, muitas vezes nós nos libertarmos dessa sensação de medo tão profundo que nós vamos experimentando aí ao longo da vida. As religiões também conduziram por muito tempo as pessoas pelo medo, através então de narrativas muito assombrosas a respeito do que o homem pode aguardar do outro lado da vida. As religiões se valeram do medo como uma forma de condução das pessoas aos seus ideais, aos seus princípios, aos seus valores. Isso tudo então nos mostra que o medo ele foi utilizado e muitas vezes contrariamente à nossa evolução espiritual. Nós acabamos sendo afetados por esses medos que as pessoas instigaram em nós, instilaram em nós em algum momento da nossa evolução. Eu só vou resolver um probleminha aqui de uma conexão de uma colega aqui que está tentando entrar e nós já vamos prosseguir aqui. Prontinho, já mandei a mensagem aqui. E o medo, ele surge a partir dos chamados processos obsessivos, a obsessão. Todos sabem que a obsessão é uma influência de espíritos desencarnados. Também existe a obsessão dos encarnados para os encarnados, né? Mas não vamos entrar em muito detalhe hoje. Mas o medo ele surge a partir de processos obsessivos, onde um desencarnado influencia negativamente o encarnado. E esses medos são muitas vezes instrumentos que eles utilizam para nos controlar. São os nossos antigos companheiros de experiência, nossos amigos que nós, de alguma forma, magoamos, ferimos em vidas passadas, e eles, fora do corpo físico, continuam nos acompanhando, só que agora na cobrança aí das dívidas, na cobrança daquilo que nós ficamos pendentes com eles, né? E eles podem utilizar o meio como um instrumento para deter a nossa evolução espiritual, para barrar o nosso crescimento interior. O medo, ele pode ser utilizado, então, de muitas formas por aqueles que desejam nos manipular. A gente sabe que aqui no mundo terreno, no mundo material, também existem pessoas que manipulam os temores que as pessoas têm para poder conduzi-las.
Nós não vamos entrar em nenhuma discussão hoje política sobre as nossas situações aqui no país, mas nós vemos que existem muitos grupos que são opositores, cada um defendendo um ponto de vista, as pessoas estão se arregimentando, cada um se reunindo em polaridades. Isso tudo é com um objetivo muito claro, é dividir a população e controlá-las a partir do medo. Alguém poderia argumentar, mas Antenor, podem estar usando o medo da doença para nos deter? É possível usar o medo de uma doença para controlar as pessoas. O problema econômico também pode ser apresentado como um temor? Também pode ser utilizado. O mais importante, independente do que está acontecendo agora, é a nossa atitude frente a essas situações. Nós não podemos ter atitudes que surjam violentas, agressivas, a partir de nenhum dos nossos medos que são manipulados por qualquer pessoa. Por isso que tudo que nós vamos fazer, pensar e falar nesses momentos, nós precisamos estar conscientes se isso realmente deve ser assim ou não. Um exemplo bem didático para a gente entender essa realidade do medo é a forma hostil que começaram a tratar idosos que estavam desrespeitando o isolamento social. Por algum motivo, eles tiveram a necessidade de sair de suas casas e pessoas tiveram atitudes agressivas em relação a eles, como, por exemplo, mandá-los de volta para sua casa, xingá-los. Por que as pessoas reagem assim? É fruto desse medo descontrolado que as pessoas têm de contrair a doença, imaginando que eles serão assim vulneráveis ou que serão transmissores. Nós precisamos, antes de ter qualquer atitude motivada pelo medo, pensar: nós faríamos aquilo no momento de tranquilidade, no momento de segurança? Porque senão nós poderemos começar a agir de forma violenta. Aliás, respondemos ao medo sempre com duas atitudes básicas, que têm as suas variações e às vezes até combinações. Ou nós fugimos e nos isolamos e nos refugiamos e ficamos fechados em nós mesmos, ou nós atacamos aquilo que nós imaginamos que nos prejudica. E isso, então, mostra que o medo, quando ele não é analisado, quando as nossas atitudes nascidas do medo não são refletidas, nós podemos ter o comportamento tanto negativo de ficar acuado, quanto negativo de agredir alguém por qualquer motivo que seja. Daí a importância, então, de refletirmos nesses dias o quanto o medo pode estar nos comandando, medos nossos internos, quanto os medos externos que outras pessoas vão utilizar para nos comandar e nos orientar. O medo, ele tem um papel importante na evolução do espírito, como eu falei, e nós sentimos medo mesmo depois que partimos para a vida espiritual. Eu sei que muitos amigos que me ouvem agora também compartilham de outras crenças, outras ideias, mas eu vou passar um pouquinho aqui da visão espírita, de como nós entendemos que é a realidade do mundo espiritual. Acredito que muitos devem ter tido contato com a obra de Chico Xavier, chamado Nosso Lar. É um livro muito interessante e que é necessário um pouco de conhecimento do Espiritismo para poder compreendê-lo na sua essência. Bom, nesse livro, André Luiz ele traz uma narrativa muito impressionante sobre a vida no mundo espiritual. E lá, num determinado momento, André Luiz ouve de uma outra pessoa, também desencarnada, um espírito de nome Narcisa, algumas informações sobre a influência do medo sobre aquela população de homens e mulheres desencarnados, portanto, pessoas que já tinham morrido, que tinham partido para o mundo espiritual e estavam habitando essa colônia espiritual conhecida como Nosso Lar. Nesse momento que Narcisa narra, André Luiz, essa importância que o medo teria e o efeito tremendamente negativo que ele teria, as pessoas que estavam lá vivendo em nosso lar, portanto, depois da morte, desencarnadas, elas estavam recebendo notícias do que estava se passando aqui na Terra, quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial. As notícias dos desencarnes coletivos, das barbaridades que estavam sendo praticadas aqui no mundo, começavam a chegar até esses desencarnados que habitavam o nosso lar. E aí há medidas de tentar conter o medo que poderia tomar conta daquelas pessoas. E aí alguém poderia dizer, mas medo do quê? Se eles já sabem que existe a vida após a morte. É medo do sofrimento.
porque mesmo sabendo que existe uma continuidade da vida após a nossa experiência aqui atual, nós podemos ter muitos outros medos, medo do que vamos encontrar lá. Chegando lá, nós podemos ter medo do que vai se passar com as pessoas que permaneceram aqui na Terra. Então, isso tudo nos mostra que o homem, enquanto ele não aprender a dominar o medo, não importa se ele está revestido de um corpo físico ou fora dele, ele vai sempre ter medo de alguma coisa, até que ele se torne realmente um espírito suficientemente sábio para dominar os seus medos. Pois bem, Narcisa, então, fala para André Luiz o seguinte, que o medo é um dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Numerosas existências humanas são estranguladas pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso quanto qualquer moléstia de perigosa propagação. Esse livro ele foi publicado na década de 1940. Narciso já estava alertando que o medo pode se tornar uma epidemia. E, de certa forma, nós temos a epidemia causada pelo vírus, mas também temos uma epidemia do medo também sendo causada pela incompreensão de todo esse processo que nós estamos vivendo no presente. O medo ele pode ter essa influência profunda no indivíduo e bloquear a sua vida para por muito tempo. Por exemplo, uma criança que é criada nesse clima de medo, ela pode ser levada a se tornar um indivíduo adulto inseguro e covarde, sem condições de enfrentar os desafios da vida. E para alguns indivíduos, o medo leva à procura de certos vícios. E eles acabam muitas vezes buscando a porta dos vícios como uma forma de escape dos seus medos, dos medos exteriores, interiores que carregam. E não poderíamos esquecer também que o medo ele é capaz de produzir criações fluídicas no mundo espiritual. Nós sabemos que, além do mundo material, existe todo um mundo imponderável de fluidos, de energias, de elementos que nós ainda, na nossa ciência física materialista, nós ainda não conseguimos identificá-los. Eles foram bem identificados, esses componentes do mundo espiritual, pela investigação espírita que se deu do final do século XIX até os nossos dias. Isso é bem conhecido no nosso meio. Mas vamos partir desse princípio que no mundo espiritual existe uma matéria que ela é altamente influenciável pelos pensamentos. O medo intenso, ele pode criar formas, pensamento, que seriam o quê? Mudanças nessa matéria do mundo espiritual, e elas podem passar a criar uma série de perturbações em torno do próprio indivíduo. Um pesquisador do século XIX, começo do século XX, Ernesto Bozano, ele cita numa das suas obras um caso bem interessante de uma mulher que ela acreditava tanto na existência dos demônios e ela admitia isso como uma verdade, como muitos fazem até hoje, só que associado ao medo, ela era levada a entender que era algo real, que rondava ela permanentemente. E isso era algo, então, muito grave a ponto dela moldar essa matéria do mundo espiritual. Ela, através do seu pensamento, nas formas, imaginando a existência desses seres, ela criou esses seres a ponto de uma outra pessoa, uma médium clarividente, poder ver em torno dela aquelas figuras diabólicas que ela imaginava. Então, veja, nós podemos, a partir dos nossos pensamentos, criar muitas ideias que vão ganhando forma em torno de nós. Por isso que a mentalização de imagens positivas, de imagens que reforcem em nós a fé, a confiança na vida, é um antídoto contra essas ideias que nós podemos cultivar e nos prejudicar grandemente, que pode nos trazer uma grande perturbação, porque quando nós adormecemos, estamos fora do corpo, nós entramos em contato mais profundo com essa realidade mental que nós criamos, e ela passa até a nos assombrar e a nos aterrorizar. O medo, como já falei anteriormente também, ele é utilizado
pelos nossos inimigos desencarnados que nos perseguem, né? E eles podem ser a porta de entrada para esses processos obsessivos, a partir do medo que eles vão instigando em nós. E não é só medo de coisas do mundo espiritual, não. O medo que nós temos aqui, por exemplo, de perder o nosso emprego, de perder a nossa segurança material, o medo em relação à perda da confiança das pessoas que nós amamos, o medo da traição, o medo de ficarmos doentes. Todos esses medos podem ser explorados por essas pessoas que não nos perdoaram para nos conduzirem ao nosso fracasso espiritual na presente existência. Por isso que o medo, nós precisamos estar sempre alertas. Se percebemos que nós estamos saindo fora do controle do medo em nossas vidas, nós temos que procurar uma ajuda. Ajuda da psicoterapia, ajuda no tratamento espiritual, ajuda da religião que nós seguimos. Nós temos que compartilhar com alguém que possa nos ajudar a superar esses medos que nós carregamos. Queria trazer aqui para as nossas reflexões essa tarde 2 citações importantes sobre o medo. Como eu falei, depois eu passo aí as referências bibliográficas certinhas para vocês. A primeira dela diz assim, olha, conforme a expansão das ideias, vincula-se a outras mentes e atua na própria organização fisiológica em que se apoia, produzindo manifestações equivalentes à onda emitida. Isso é uma colocação de Joana de Ângeles no livro Momentos de Meditação. O que ela quer dizer com essa ideia? Os nossos pensamentos, à medida que nós vamos intensificando eles, em qualquer direção que seja, eles vão se unindo a outros que pensam como nós. Nós podemos imaginar que nós vivemos no planeta Terra conectados por uma grande rede mental. Assim como nós temos uma grande rede de internet que conecta fisicamente as pessoas, como essa que nós estamos utilizando agora, que utiliza dados transmitidos por ondas, compartilhados em cabos. Isso tudo nos leva a considerar que também temos essa grande rede, muito mais dinâmica no mundo espiritual, que é uma grande rede de pensamentos. Na verdade, são 2 redes mentais que nós temos envolvendo o planeta Terra. Temos uma rede que conecta as pessoas com os pensamentos de natureza inferiores, dentre eles o medo, por exemplo. Essa grande rede, ela estimula outras mentes a pensarem assim. Então, certamente, quando alguém está sentindo medo, nós podemos estar compartilhando esse medo mentalmente com outras pessoas que se ligam a nós por essa afinidade, essa sintonia mental. E nós estamos estimulando nessas pessoas o medo. Em contrapartida, elas também, ao sentirem e emitirem pensamentos de medo, elas compartilham essas ideias conosco e estimulam em nós. Então, nós vivemos num sistema muito dinâmico, onde aquilo que nós pensarmos e aquilo que nós cultivarmos será o que nós estaremos nutrindo dentro de nós, será o que está para nós acontecendo em nossas vidas. Então, nós precisamos estar alertas com aquilo que nós estamos emitindo de pensamentos. Pensamentos de medo, de insegurança, de dor, de sofrimento. Isso nós estamos reforçando em outras pessoas essas mesmas disposições e elas estarão reforçando em nós. Uma outra citação que eu gostaria de trazer aqui para vocês é a seguinte, olha, quanto mais pensarmos e voltarmos nossa atenção para as calamidades e desastres, mais teremos a impressão de que o mundo está limitado à nossa pessoal maneira catastrófica de vê-lo e senti-lo. Isso é uma citação do livro As Dores da Alma, do Espírito Hamed, em que, no capítulo chamado Medo, ele desenvolve justamente essa ideia do quanto o medo ele é limitador da nossa evolução a partir do momento que nós permitimos ele conduzir a nossa vida, a partir do momento que ele vai determinando o que nós vamos ser a cada momento, como naquele exemplo anterior que eu expliquei sobre as pessoas que passaram a agredir verbalmente idosos que estavam ali supostamente desrespeitando o isolamento social. O medo ele acaba nos fazendo ter reações geralmente agressivas e isso acaba nos atrapalhando bem a nossa existência terrena.
E a partir dali podemos ter atitudes que vão desencadear ações que serão muito negativas contra a nossa evolução espiritual. Nós... teve o caso aqui, a Sandra me recorda também, das enfermeiras que foram agredidas porque as pessoas imaginando que elas fossem transmitir a doença por onde elas estivessem. Veja, isso é um absurdo. As pessoas que estão neste momento enfrentando de uma forma mais direta essa doença, estão colaborando de uma forma profunda com a sociedade, elas teriam que ser pessoas saudadas, reverenciadas e não agredidas. E por que as pessoas fazem isso? Por causa de um medo irracional, de uma incompreensão de como a doença de fato se transmite. Mas então, o que nós teríamos que estar fazendo para superar o medo, né? Já que a gente consegue reconhecer que o medo é capaz de nos conduzir de forma muito negativa na vida, o que nós temos que estar fazendo para vencer o medo? A primeira atitude que nós precisamos ter é reconhecer que nós temos medo. Isso é algo fundamental. O medo, ele é algo que muitas vezes por uma questão cultural nós não queremos reconhecer, os homens principalmente, dizer que não temem nada. Na verdade, todo ser teme alguma coisa, porque é da nossa natureza. Só as pessoas muito insensatas ou alguém que tem algum bloqueio da razão seria capaz de dizer que não teme absolutamente nada. Porque para qualquer circunstância que a gente relacionar que alguém possa estar muito seguro, sempre há uma perda equivalente, sempre há algum sofrimento. Tem pessoas que dizem que não temem a morte, mas temem o que vão encontrar depois da morte. Outros temem deixar os seus familiares. Então, medo é algo que, para ser vencido ou para ser compreendido e controlado, é algo que nós precisamos reconhecer que nós temos. Às vezes, esses medos não afloram de forma muito evidente, porque nós, por uma questão de aplicarmos por demais a razão em muitas situações, ou uma razão equivocada, nós acabamos ignorando os medos que nós possuímos. Imaginamos que eles não existem. Eles não existem, mas muitas vezes são eles que assombram as nossas noites de sono quando nós temos pesadelos que nem sempre vão necessariamente representar experiências espirituais. Muitas vezes as experiências traumáticas que nós temos em sonhos é o reflexo dos nossos medos internos, de tudo aquilo que nós vamos acumulando da nossa experiência. Outra forma importante para vencermos o medo é mudar a forma como nós encaramos as situações da vida, mudar a nossa perspectiva, a forma como nós analisamos os fatos. Daí a importância de nós nos nutrirmos de ideias de natureza superior, ideias que nos tragam uma reflexão melhor sobre as nossas experiências aqui humanas, terrenas. Nós, muitas vezes, ficamos limitados ao meio que nós vivemos, o meio cultural. E nos nossos dias, as redes sociais, principalmente, elas propiciam uma nova cultura entre as pessoas. As pessoas acabam seguindo somente aquelas que elas têm alguma afinidade e elas acabam ali compartilhando de ideias que uma fica nutrindo na outra a partir dos seus comentários, das suas postagens, e nós ficamos limitados a uma forma estreita de ver a vida. Por isso que uma forma de nós vencermos o medo é nós ampliarmos a nossa compreensão. Se a gente ficar numa análise sempre superficial da situação que a humanidade vive hoje, nós vamos pensar a humanidade está perdida, porque de onde virá o socorro? De onde há a ajuda? Acreditem, a própria humanidade possui indivíduos encarnados, pessoas capazes de contribuírem na solução de todos esses problemas que nós estamos vivendo. E temos que lembrar, principalmente, que do mundo espiritual existem inteligências avançadíssimas contribuindo para o nosso progresso aqui no mundo material. São essas numerosas organizações que existem no mundo espiritual, de espíritos de alta condição evolutiva, que já atingiram a um estado de equilíbrio pleno, e eles conseguem nos auxiliar em nossa experiência aqui, nós que somos espíritos ainda muito atrasados, que trazemos ainda as nossas limitações a vencer. Eu diria também que uma das formas de nós vencermos o medo é através da fé.
Essa semana eu ouvi um comentarista da TV Cultura, se não me engano era o Dr. Saldiva, ele citou uma ideia muito interessante que nos ajuda a entender bem a questão do que é possível usar para vencer o medo. Ele disse assim, citando um autor chamado Val Lima: o contrário do medo não é coragem, mas fé. E se pensarmos bem, a fé é que realmente nos dá força para vencermos o medo. Mas aí vem a pergunta, e o que é a fé? Para não polarizarmos aí as nossas reflexões muito nas tradições de nenhuma religião, eu fui buscar aqui, embora seja artigo de uma religião específica, né, mas é o pensamento de um espírito que se comunicou em Paris em 1863. Ele não se identificou, ele apenas se chamou como um espírito protetor. E ele disse o seguinte: no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, o princípio em estado latente e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Esse pensamento desse espírito é muito interessante porque ele nos diz que nós já temos em nós a ideia nata, né, ou inata, de que nós somos seres destinados a algo muito maior no futuro. E é isso que nós aprendemos em todas as religiões. Todas as religiões, todas as escolas espiritualistas sempre ensinaram que o homem ele foi criado para algo muito maior do que essa experiência que ele está vivendo aqui. E também na doutrina espírita nós entendemos dessa forma, que nós somos seres perfectíveis, seres destinados à perfeição. Nossa certeza desse futuro, muitas vezes ele é obstruída pela nossa vida aqui material, pela dedicação excessiva que nós temos apenas em buscas aqui das conquistas materiais, esquecendo que nós somos seres espirituais numa experiência material. Ou seja, nós estamos aqui para aprender coisas e não para permanecermos indefinidamente na Terra. E ele nos coloca outra ideia muito interessante nesse trecho que eu li, de que cumpre a nós, então, fazer a fé desenvolver. Esse sentimento inato de que algo é melhor ou que algo melhor está reservado a nós, cabe a nós fazer com que isso cresça. De que forma? Fazendo uma busca pela compreensão da nossa natureza real. A gente tentar transcender essa visão estreita de que o homem é apenas um ser mortal. E é isso que é a grande contribuição que a doutrina espírita tem trazido para muitas pessoas que buscam esse entendimento. As outras religiões também fazem o homem perceber isso, que a sua experiência aqui terrena, ela é uma experiência passageira, temporária, e que nós precisamos fazer o melhor da nossa vida agora para os resultados futuros melhores. A fé, então, é algo que nos faz ter força para vencer os nossos medos, para vencer os impedimentos da vida, e ela é algo que nós podemos fazer desenvolver. A maioria das pessoas entendem que a fé seria uma espécie de dom, algo que Deus deu ao homem. Nosso entendimento, a fé, ela é dada apenas de forma como um germe, mas fazê-la crescer vai depender de nós. Fazer com que a nossa fé seja tão poderosa a ponto de nos fortalecer, a ponto de nos ajudar a encarar qualquer desafio, cabe a nós a partir de uma busca espiritual que nós vamos realizar, que nós vamos conseguir crescer à medida que nós vamos conhecendo mais as leis espirituais que regem a vida humana. Quanto mais nós nos apropriarmos desse conhecimento de natureza espiritual superior, mais a nossa fé se fortalece, mais a nossa fé se torna robusta, mais a nossa fé nos faz sentir as dificuldades da vida como algo temporário, algo pequeno. Aquele que acredita num futuro melhor, ele tem forças no presente para lutar por esse futuro. A pessoa que acredita no seu potencial, que acredita na sua capacidade, ela enfrenta desafios sem temores e ela vence muitos desafios que estão na sua realidade material. Nós precisamos desenvolver em nós
essa fé robusta, essa fé vigorosa, compreendendo cada vez mais a nossa realidade espiritual. Em momentos de incerteza como esse que nós vivemos agora, ou em qualquer outro momento da vida, nós podemos considerar, então, que a fé vai nos fortalecer de que forma, então? Que nós vamos ter a capacidade de vencer os obstáculos, os desafios. Nós temos que entender que nós não estamos aqui no mundo para usufruirmos da total felicidade. É natural que nós busquemos estabilidade, segurança, satisfação, prazer na vida material, mas a gente não pode ter as ilusões de que aqui está reservado tudo o que há de alegria para o ser humano. Na verdade, nós estamos num imenso trabalho de conquista da felicidade futura a partir das experiências presentes. Então, é realmente pensarmos que nós somos espíritos, ou, se alguém prefere, nós somos almas. Nós somos seres espirituais, estamos revestidos de um corpo, que estamos aqui temporariamente para aprender muitas lições, para que cresçamos, nos modifiquemos, estejamos aptos a uma vida melhor. Porque às vezes nem precisa esperar o outro lado da vida ou esperar a próxima reencarnação. Muitas vezes as nossas atitudes fundamentadas nesse princípio de fé de que somos seres espirituais trazem mudanças tão profundas no nosso modo de encarar a vida que a gente já começa a experimentar alguma segurança, algum bem-estar aqui mesmo. E a gente passa a se sentir forte e capaz de vencer os obstáculos. Então, a fé é algo que nos dá essa condição de já vivermos em alguma paz, em alguma harmonia desde o presente. Nós precisamos buscar a compreensão constante, então, de que nós não estamos abandonados nesse processo todo. Nenhum ser humano está desprovido do amor de Deus. Nenhum. Mesmo as pessoas mais perversas, mais cruéis, elas também são alvos do amor divino. E ele é expresso naquilo que as pessoas chamam como providência divina. É uma ação permanente de Deus em torno da vida de cada pessoa, para que essa pessoa se transforme, para que ela cresça, para que ela evolua espiritualmente. Nós estamos sendo preparados já há milênios para enfrentar os obstáculos do presente. Todas as experiências negativas que tivemos em outras vidas e mesmo na presente, elas nos fortaleceram e nos fizeram quem nós somos. Os desafios que nós já vencemos no passado, eles sinalizam que nós venceremos mais esse desafio. Não sozinhos, porque isso seria pretensão, seria arrogância da nossa parte. Mas saber que a força que sustenta a vida nesse planeta é uma força extraordinária. Como professor de biologia, quando eu falo sobre a origem da vida, eu fico refletindo que tudo era contrário à vida física nesse planeta. E por muitos milhões de anos, tudo era contrário à evolução dos primeiros seres vivos. Quando surge a nossa espécie, muitos milhões de anos depois da origem da vida no planeta, a nossa existência também era muito vulnerável. E o homem se tornou a espécie predominante no planeta. Quando a gente analisa as condições físicas, químicas da Terra primitiva, totalmente contrária à vida, quando nós vemos que a nossa espécie era muito vulnerável e todo o ambiente era hostil, contrário a ela, o que nós vemos? Que tanto a vida quanto nós, que somos parte dessa vida material, somos seres com uma grande capacidade de superação, de transformação. Isso nos mostra que existe algo muito poderoso sustentando a vida neste planeta. Algo que vem moldando esse globo terrestre há muitos milhões de anos e que vem fazendo essa vida evoluir, surgir e permanecer neste planeta há muito tempo. Essa força poderosa é esse amor divino, é a providência divina. E quando nós admitimos isso como um fato, como algo que a nossa razão nos permite aceitar como verdadeiro, nós adquirimos uma força muito grande. Por isso que o Espírito Protetor disse aquilo, que a fé nos cabe desenvolver. Nós sabemos que há algo melhor para nós, mas é dessas reflexões, desses estudos, dessas ideias que nós cultivarmos, é que nós vamos conseguir ter essa fé que vai nos tornar imunes
a essas ondas destrutivas que o medo tem e que ele pode nos deter a evolução. Allan Kardec, ele tem uma citação bem interessante também no capítulo 19, no capítulo A Fé que Transporta Montanhas, que diz assim: a fé robusta dá a perseverança, a energia e os percursos que fazem e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas como nas graves. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem a combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Entendem, então, que uma fé vacilante agora é um fator negativo. Se a gente diz crer em Deus, mas fica com medo, achando que o pior vai acontecer para a gente está nesse quadro da fé vacilante. A gente vai estar nessa situação em que vamos nos sentir vulneráveis, enquanto que a fé robusta, essa que crê que Deus nos sustenta, que Ele nos ampara, que Ele nos fortalece, essa fé vai nos impulsionar. É essa fé que vai nos manter firmes, é essa fé que vai manter a nossa mente suficientemente límpida, cristalina, para receber as intuições espirituais, nos dizendo: persevera, você vencerá. É essa fé que nós precisamos desenvolver nesses dias. Eu, pessoalmente, na minha experiência de fé, busquei o conhecimento como forma de fortalecê-la. Através do que eu compreendi, do que o Espiritismo me trouxe de compreensão, de entendimento da vida, da nossa existência, é que a minha fé surgiu, em que ela foi fortalecida. E a oração, alguém citou aqui nos comentários, acho que foi a Sônia que comentou, a oração, de fato, ela tem um poder muito grande nesses momentos em que nós nos sentimos com muito medo. É o momento que nós temos que nos entregar a Deus e pedir: Senhor, me conduz, me sustenta, me fortalece. E nos momentos difíceis, a gente não pode permitir que a nossa fé esmoreça, que ela se enfraqueça. E podemos usar, então, da prece, da oração, como esse elemento fortalecedor da nossa fé. Tem um episódio que o apóstolo Pedro viveu com Jesus que é muito marcante. Já citei ele em algumas palestras, que vocês já devem ter ouvido. Aqueles que estão familiarizados com as leituras da Bíblia também devem se recordar bem dessa passagem. E é algo assim muito marcante, esse momento em que Pedro ele estava na barca, ele via ao longe lá uma figura luminosa caminhando sobre as águas. Ele e os companheiros dele no barco ficaram muito temerosos. O medo tomou conta deles e eles ficaram achando que era um fantasma. Porque como podia ser aquilo, né? Algo caminhando sobre as águas. E aí, então, Jesus era esse ser que vinha caminhando nas águas em direção ao barco. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade para entender algumas passagens do Evangelho fora do contexto da fé. Alguém diria assim: mas como, Antenor, a gente nos nossos dias vai considerar que um homem possa caminhar sobre as águas, né? Isso nós entendemos claramente na doutrina espírita, que Jesus ele tinha um poder mental extraordinário sobre essa matéria do mundo espiritual. Lembra que anteriormente eu citei que existe no mundo espiritual um mundo de fluidos, de energias, de materiais que nós não conhecemos ainda aqui na ciência terrena? Pois é, Jesus era a mente humana que tinha já compreensão de tudo isso. E ele produziu um fenômeno de sustentação ali, fluídica, sobre as águas. Por isso que ele podia caminhar sobre as águas. E isso ficou bem demonstrado nos fenômenos espíritas de materializações, transportes de objetos, que são bem estudados no espiritismo desde o final do século XIX, começo do século XX. Mas voltando aqui à nossa narrativa evangélica, então, Pedro, vendo que era Jesus, ele ficou muito empolgado. Pedro ele tinha aquelas variações de sentimentos, de
confiança muito grande. Naquele momento, ele ficou assim muito empolgado com a possibilidade de ver Jesus caminhando nas águas. E ele, num arrobo de fé ali naquele momento, ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse para ele: Vem, Pedro. E Pedro foi confiante naqueles primeiros passos, quando ele desceu da barca e pisou sobre as águas. E ele foi caminhando. Só que em redor ali deles havia uma tempestade se armando. E naquele momento, Pedro, ele foi tomado pela dúvida. E pela dúvida veio o medo. Como é possível dois homens estarem pisando as águas? Como é possível isso? Foi no momento da dúvida que ele, desesperado, começou a afundar nas águas. E ele, em desespero, o que ele fez? Ele clamou para Jesus aqui naquele momento: Senhor, salva-me. E Jesus, naturalmente compreendendo tudo o que estava se passando ali, segurou Pedro pelas mãos e trouxe ele de volta à tona e subiram no barco. E aí Jesus disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Percebe que naquele momento que Pedro tem a dúvida, é o momento que ele tira ali aquilo que ele, junto com Jesus, estava construindo, que era aquela força fluídica para poder se apoiar sobre as águas. É por não acreditar que algo era possível, é que ele começa a afundar. Esse texto ele é tratado, às vezes, por algumas pessoas como uma metáfora, como não fosse algo real que tivesse acontecido. Eu, pelos conhecimentos que eu tenho da doutrina espírita, sei que eram plenamente possíveis situações como essas descritas no Evangelho. Mas nós podemos trazer o simbolismo dessa situação também para a nossa realidade atual. Nós podemos entender que todos nós que buscamos, não importa em qual denominação religiosa, buscamos em Jesus, o nosso mestre, o Senhor, aquele que nos conduz ao nosso bem, que alguns nossos irmãos falam salvação, nós espíritas entendemos que é evolução espiritual, mas não importa, Jesus é o nosso grande condutor, é esse ser extraordinário que tem nos ajudado em nossa existência espiritual. Nós vivemos nos nossos dias um pouco como Pedro. Nós nos sentimos empolgados pelas ideias religiosas, pelas ideias espiritualistas, nós ficamos empolgados com as ideias do mundo espiritual e nos sentimos no início confiantes. E iniciamos ali as nossas jornadas, iniciamos os nossos empreendimentos, e à medida que as dificuldades, as ameaças aparecem, nós permitimos que o medo nos faça afundar nessas dificuldades. E é quando a gente acaba clamando: Deus, me ajuda, Jesus, me ajuda. E a gente sente uma mão poderosa nos segurando e nos conduzindo a um momento seguro. Nós estamos vivendo esse momento agora, meus irmãos, em que nós nos sentimos temerosos, permitimos que a nossa fé fique vacilante, mas tenham certeza, dos corações que creem, mesmo que pouco, se partir uma prece pedindo a Deus: Senhor, me sustenta, me conduz nesses momentos, nós vamos sentir todo esse amparo, toda essa proteção, toda essa força que vai nos fazer vencer essas dificuldades do momento. E nós podemos usar da nossa força, da nossa fé, através da oração, para ajudar outras pessoas também. É por isso que nesse momento agora, antes de a gente abrir aos comentários, as perguntas aí que vocês queiram fazer, eu convido todos nesse momento, então, a orar comigo, buscando o auxílio de Deus. Nosso Pai amoroso, a fonte eterna de todo o amor, de toda a bondade. Senhor, reunidos, embora fisicamente distantes, mas ligados pelos laços vigorosos do pensamento, é que nós nos reunimos e pedimos a vós, Pai, de amor e misericórdia, que o Senhor possa fortalecer, possa dissipar as dúvidas e os temores de tantos que se encontram angustiados e aflitos. Pai de infinita misericórdia,
que a vossa bondade e o vosso amor possam ser lembrados por nós, possam nos transformar em pessoas mais pacíficas, mais tranquilas, confiantes na sua proteção. Permita, Pai, que saiamos todos vencedores desta prova que coletivamente enfrentamos. Que os nossos irmãos que estão passando por momentos bem mais difíceis que os nossos, que eles possam ser amparados, socorridos em suas necessidades. Que possamos nós, de alguma forma, sermos os instrumentos desse amor imenso que envolve a humanidade, mas que não a impede de passar pelas experiências necessárias ao seu crescimento. Que possamos, através de atos de solidariedade, através de ideias positivas, de otimismo, de fé, possamos ajudar aqueles que se encontram mais fragilizados que nós. Que o Senhor possa abençoar o lar de cada um dos nossos amigos que agora nos acompanham. Que o Senhor possa dissipar as preocupações, os temores de nossas mentes, Senhor. E que possa nascer em nós a confiança, a certeza de que o vosso amor nunca nos desampara. Gratidão, Senhor, pela bênção da vida. Gratidão por tudo que nos acontece, pelas experiências que recebemos. Pois sabemos que nada nos acontece sem a permissão da vossa vontade sábia e justa. Nós pedimos que as suas bênçãos possam envolver a todos os homens e mulheres que governam. Inspira nessas mentes, Senhor, a compaixão, a misericórdia, a solidariedade, o espírito fraterno, Senhor. Renova as nossas vidas, Pai. É o que mais desejamos nesses tempos. E que possamos ser novas pessoas a partir das experiências do presente. Que assim seja, graças te damos, Senhor. Então, meus amigos, fico aqui aberto neste momento aí as perguntas. Vou ver se eu consigo a anterior que tenha sido feita. Andréia. Você sabe qual é? Pode me falar? Aqui quem conseguiu só conectar depois, o vídeo vai ficar disponível na íntegra, depois se quiser pegar o começo, está lá o vídeo, tá? Aqui a Andréia, ela fez a seguinte pergunta, olha só. Podemos considerar que há grupos de encarnados e desencarnados querendo nos envolver no medo atualmente? Certamente, viu, Andréia? A gente sabe que existem pessoas do bem aqui e pessoas voltadas à dominação pelo medo aqui na Terra. Do outro lado, a gente não muda, então, de fato, existem sim aqueles espíritos que foram as pessoas que tentavam controlar a vida dos outros aqui, também no mundo espiritual, tentando atrapalhar a experiência, né? E, realmente, a nossa situação atual é bem desafiadora. Nós temos a grande possibilidade de surgir um novo mundo a partir de todo esse quadro de medo que nós vivemos agora, em função da doença. Ela faz a humanidade repensar suas escolhas até o presente. E muitas coisas boas poderão vir, sim, mas vai depender das atitudes de cada um que, somadas, passem a fazer as pessoas a desejarem mais o bem coletivo do que o individual. Porque até hoje esse estado que nós vivemos no mundo de muito sofrimento, de muita dor, é resultado do egoísmo humano. As pessoas sempre pensando no seu bem individual, esquecem do coletivo. Se nós, a partir dessa experiência traumática agora, nós pensarmos mais coletivamente, pensarmos que o que nós fazemos tem reflexos na vida dos outros, que nós precisamos fazer mais ações positivas para ajudar as pessoas que estão em dificuldades, nós podemos ter uma mudança marcante aqui. A gente sabe que a dor, ela tem essa finalidade, fazer nascer um novo homem. Ela não é um castigo, simplesmente, ela não é uma punição.
O sofrimento, ele traz para nós a possibilidade de transformação, mas vai depender do aproveitamento que cada um fizer, né? Márcio também fez aqui. O Márcio fez o seguinte comentário: lembremos que o medo coletivo, situação a qual enfrentamos agora, gera uma energia que dificulta o trabalho dos espíritos superiores. Bem colocada a situação de Ernesto Bozano, Pensamento e Vontade é um dos seus melhores livros. É isso mesmo, Márcio. O pensamento e a nossa vontade são forças poderosas, né? Esse medo excessivo realmente pode nos atrapalhar a aproveitarmos as melhores experiências aqui do momento. O medo é a falta de fé, é isso mesmo, Rosa. É o contrário, né? A ausência de fé nos leva a ter medo, né? Adriana também. Medo é fantasia. A Adriana nos faz o seguinte comentário: o medo é contagiante e muitas vezes deturpa a realidade, congela o indivíduo. A fé, por sua vez, é uma força que nos dá confiança e oração, que nos alimenta, acalma e nos dá resposta nos momentos difíceis. Isso mesmo, minha amiga. É a fé, essa grande força que nós podemos contar nesse momento. Aqui a Neuza faz o seguinte comentário: a fé precisa ser alimentada diariamente através da oração. É isso mesmo, Neuza. Um abraço aí a todos os amigos aí que estão comentando, que mandaram seus comentários, o nosso abraço. Fico feliz de podermos estar aí compartilhando, né? A gente não tem aquele momento daquela energia tão boa das reuniões. Quando a gente está numa reunião espírita, a gente sabe, né? Os nossos irmãos das outras denominações também sabem se estão no culto ou na missa. Nós sabemos que essa reunião é muito produtiva, traz ali aquela vibração. Mas nós estamos também numa fase de nós aprendermos também, através do pensamento, a nos ligarmos, né? E sentir toda essa força que vem dos amigos, que nos envolve e nos trazem sempre esse bem-estar. Aqui a Adriana Silva fez a pergunta: existe alguma melhora no acolhimento entre os seres humanos? Eu acredito, viu, Adriana, que os seres humanos eles são criados para o amor. Todos nós estamos destinados ao amor. E nós vamos ser muito mais acolhedores daqui para frente. Naturalmente, alguns não vão aproveitar essa oportunidade, né? Naturalmente, algumas pessoas vão optar por continuar na mesma. Mas a sabedoria divina tem como encaminhar todo mundo um dia para o bem supremo. Muitas pessoas já estão demonstrando essa solidariedade agora. Então, eu acredito seriamente que nós vamos ter pessoas bem melhores daqui para frente, porque nós somos perfectíveis, né? Nós somos uma obra-prima inacabada de Deus. Nós podemos nos sentir ainda nas mãos do Criador. Ele está moldando aquele ser maravilhoso que um dia nós vamos ser, graças a Deus. Então é isso, meus amigos. Nós vamos então encerrando aqui. Daqui um pouco eu compartilho aqui nos comentários as referências que eu usei, que eu comentei. Eu agradeço aí a atenção de todos, o apoio, o carinho que eu sei que parte dos corações amigos aí que estão sempre nos apoiando e que nós possamos continuar aí o nosso esforço de levar aí ideias que nos ajudem a todos. Nós, nessa busca espiritual que temos feito desde a nossa juventude, temos buscado aquilo que nos ajuda, que nos sustenta, que nos ampara, e poder compartilhar com isso é uma bênção muito grande. Possamos todos levar mensagens positivas no nosso dia a dia. Meu grande abraço a todos, fiquem com Deus, tenham uma excelente semana. Se alguém sentir necessidade de conversar, porque está muito angustiado, precisa de alguma ideia, tem aí os canais de comunicação comigo, com a Sandra. Se quiserem, mandem mensagens para nós. Se quiserem abrir uma sala aqui privada de bate-papo, a gente conversa também pelo Messenger, pelo WhatsApp. E vamos nessa, gente. Que Deus abençoe, ilumine e torne a vida de todos nós muito plena, muito cheia de paz. Mas lembrando que tem uma parte que nos cabe.
nós precisamos buscar, através das orações, essa força que nós tanto queremos. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.